Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 3 de junho de 2019, estamos de volta trazendo mais informações. Galera, é o seguinte, Cuba entrou em crise de alimentação. Pois é, o alimento lá em Cuba começou a ficar escasso, o país está entrando num buraco que não tem fundo, né? Bom, isso a gente vai entender agora o porquê que está acontecendo. E tem a ver com o Brasil e governo petista. E governo Bolsonaro. Comenta, compartilha, se inscreve, aperta o sininho das notificações. Não esquece, se você não apertar o sininho das notificações, você recebe de vez em quando as nossas notificações. Mas se você apertar, vai aparecer a mensagem nesta configuração, você recebe todas as notificações. Aí beleza, tá certo? Vamos à matéria? Jair Bolsonaro comenta e desvenda os motivos da falta de comida em Cuba. Tem tudo a ver, gente. Governo Lula, Dilma e governo Bolsonaro, essa situação. E vocês vão entender aqui. Não é novidade para ninguém que países socialistas, comunistas, são sinônimos de miséria para a população e fartura para a cúpula que detém o poder. Sob o jargão de que toda a população terá igualdade, que nenhum proletário companheiro será oprimido por seus patrões, o sonho socialista é vendido por aqueles mais sedentos por autoritarismo, né? Existe, né, no governo socialista e no governo comunista uma ideia que é a seguinte: você não vai ter mais patrão, você vai trabalhar para o Estado, né? Você não vai ser mais funcionário, todo mundo vai ter a mesma coisa, todo mundo vai ser igual. O único problema dessa história é que assim, não vai ter rico mais. Bom, em partes, isso é verdade. Todo mundo vai viver do mesmo jeitinho, vai ter direito às mesmas coisas. A questão disso é que só os líderes são ricos. E é isso que eu acho interessante, porque eles são contra a riqueza, contra, né, como é que chama lá a palavra? A burguesia, né? Mas no fim das contas, sempre os líderes desses governos é quem são ricos, poderosos e mandam no país, né? Enquanto a população fica todinha igual na miséria. Todos os porcos são iguais, mas alguns porcos são mais iguais do que os outros, já dizia a clássica frase do best-seller de George Soros, A Revolução dos Bichos, uma sátira da antiga União Soviética comunista. Financiada e apoiada por governos petistas, Cuba se beneficiou por anos alimentando a crise para a sua população e enriquecendo ainda mais seus abastados líderes. Com o advento do governo Bolsonaro, a mamata chegou ao fim. O Brasil cancelou a parceria do famigerado programa Mais Médicos, deixando de enviar R$1 bilhão de reais por ano à ditadura cubana. Pula a propaganda aqui rapidinho, vamos lá. Aqui. A crise que passa Cuba foi também influenciada, dentre outros motivos, por uma outra crise, a da ditadura venezuelana. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro desvendou a situação. Desde o fim de 2018, a escassez de comida leva a longas filas e desespero em Cuba. A Venezuela, em crise, diminuiu sua oferta de petróleo, que era em parte revendida pela ditadura cubana, e após minha eleição, o Brasil deixou de enviar cerca de R$1 bilhão por ano, via Mais Médicos. Concluo que sem o Foro de São Paulo, o país comunista já teria entrado em colapso há muito tempo. O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Uma frase de Margaret Thatcher, né? Bom, gente, aí você pergunta, o que tem a ver Brasil e a crise de Cuba? Bom, a gente sabe que no governo PT, e eu trouxe isso aqui muitas vezes para vocês, trouxe matérias sobre isso, o governo PT bancava e sustentava Cuba. Isso não é uma coisa escondida, isso é notório, né? Vocês lembram da crise do feijão que nós sofremos aqui no Brasil, enquanto nós pagávamos R$15, R$20 em 1 quilo de feijão? Dilma Rousseff mandou 60 toneladas de feijão para Cuba. E eu pergunto para você, foi vendido? Não, gente, não foi vendido, foi enviado. Nós nunca vimos a cor do dinheiro disso daí, né?
Outra coisa interessante, os mais médicos renderam 5 bilhões de reais, porque durou 5 anos. Se tivesse durado mais, tinha rendido muito mais. Rendeu 5 bilhões de reais a Cuba. Por isso Cuba funcionava, porque ela não funcionava por sua própria política comunista. Ela funcionava pela política capitalista do Brasil. Você vê que interessante? Quando o Bolsonaro entrou, Bolsonaro cortou algumas coisas. Cuba compra da gente algumas besteirinhas ainda, o Brasil ainda fornece algumas coisas, né? Mas Bolsonaro fez o seguinte, cortou mais médico. Pronto, secou 5 bilhões de reais por ano, 1 bilhão de reais por ano, que é para Cuba, cortou. Questão do petróleo, o Brasil também, outros países que cortaram também, que vem da Venezuela, passava para Cuba, e Cuba revendia esse negócio por um preço mais, né? Enfim, resultando em quê? Na crise que está o país. Porque um governo comunista, ele não funciona. Um governo comunista vive mais, vamos supor assim, diga-se de passagem, do trabalho escravo, da mão de obra, do que, vamos dizer assim, de políticas econômicas, de investimento. Um país que não tem investimento não cresce. Qual a frase que define bem o comunismo? Tudo tem que ficar no Estado, dentro do Estado, nada fora do Estado. Isso define um comunismo. Então, o cara trabalha em Cuba para o governo. Você pega um médico aqui no Brasil ganha, né, enfim, de 5 mil para frente. Né, de 5 mil reais para frente o cara ganha por mês. Você pega um cara em Cuba, ele vai ganhar no mínimo, no máximo, ele ganha 300 reais. E olhe lá, porque lá eles não pagam como aqui, como o governo capitalista. Se o cara não tem dinheiro para comprar, se o cara não tem dinheiro, o cara não compra. Se o cara não compra, o país não anda. O país está entrando em crise lá agora. Você vê que interessante, Venezuela era conhecida a princesa da América, aqui, né? País promissor. Se apegou com Hugo Chávez, Maduro, resultado da Venezuela. Vocês lembram que a Venezuela começou que nem Cuba está começando agora? Começou a faltar alimento. Daqui a pouco começou a faltar produtos. Daqui a pouco o povo estava como está hoje lá na Venezuela. Cuba já começou a dar o primeiro passo. Está faltando alimento em Cuba. Por que Cuba não tem alimento hoje? Por que Cuba não tem dinheiro? Porque o dinheiro de Cuba vinha do Brasil. Era o meu imposto, era o teu imposto que sustentava o país. Era isso que o governo petista fazia. Uma vez que o governo petista saiu, Bolsonaro começou a valorizar o teu dinheiro. Falou assim, o dinheiro do brasileiro tem que ser gasto com o brasileiro. Aí mudou a figura. Cuba perdeu a fonte. Cuba perdeu quem sustentava ela. Quem mantinha o país em pé. Agora o país está começando a sentir o peso. Porque lá você não tem fábrica, lá você não tem empresa, lá você não tem a livre concorrência do mercado. Agora, eu vi essa semana passada, que Cuba parece que vai começar a permitir, né, na área de internet, empresas privadas para administrar. Agora. Mas eu acredito que isso ainda vai ter um monte de critérios. Né? Então serão aí, entre aspas, as primeiras empresas a entrarem dentro do governo que não são do governo. Você pega, por exemplo, um avião em Cuba, um avião lá de Cuba, esse avião, ele vem vivendo por muitos e muitos anos sem uma manutenção segura. Lá não tem avião novo. Você pega o cara que tem um carro lá, você não vai encontrar um carro com injeção eletrônica em Cuba. Porque não tem a tecnologia. Eles pararam no tempo, eles não compram, eles não tem fornecedor. O cara tem um Dodge lá em Cuba, que o cara comprou em 1960, né? E na época que não tinha os embargos ainda. Aí o cara comprou, veio, Fidel tomou conta do país, revolucionou lá e tomou conta do país, acabou. O cara tem que ficar remendando com chiclete o carro até agora. Adaptando peças no carro até agora, porque Cuba se fechou para o mundo.
né? Nenhum país apoiou a atitude do Fidel, a não ser os países comunistas. Aí você pega a antiga União Soviética. Se um país comunista funcionasse, a União Soviética tinha crescido. Estaria até hoje aí. Você pega a Venezuela, a Nicarágua, você pega a Guiné-Bissau, outro, você pega a Coreia do Norte. Olha para a situação. Você tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, lado a lado, Coreia do Sul. O povo vive muito melhor, a tecnologia ela é muito mais avançada. Você pega a Coreia do Norte, o povo vive no atraso, não tem internet. A internet que tem lá é limitada. As ruas são, né, somente a capital da Coreia do Norte, só a capital da Coreia do Norte, que é a cidade mais bem... Porque também, claro, o cara mora lá, né, o gordinho lá, o Kim Jong, mora lá, né, tem que a cidade dele tem que ser bonita. Mas o resto do país não vale nada. Por quê? Porque o comunismo, ele escraviza as pessoas. E era isso que nós estávamos caminhando aqui para isso. O Brasil ia virar um comunismo. Sabe, com esse negócio de Bolsa Família, não precisa ninguém trabalhar, dava seguro-desemprego para todo mundo. O cara entrava e saía do emprego. Né? Essa coisa de terceirização. O que a terceirização fez no Brasil? Acabou com os planos de carreira. Antigamente você entrava numa empresa como faxineiro, você tinha toda a capacidade de se tornar o presidente da empresa. Nada impedia você. O céu era o limite, como diz o ditado. Hoje você entra terceirizado numa empresa, a empresa não tem compromisso com você, você entra como faxineiro e sai como faxineiro. Você não cresce lá dentro. Por quê? Porque você não faz parte da empresa, você faz parte de uma terceirização. Trabalha por 3 anos e pronto, acabou, fecha o contrato. Antigamente você entrava numa empresa, seja de office boy, qualquer coisa que você entrasse lá, secretário, gerente, você sabia que você entrava ali e o seu emprego estava garantido. Você entrava e sabia que você ia passar anos ali, você ia trabalhar para subir de degrau. Hoje são poucas as empresas que fazem isso. E quantos profissionais capazes ficaram espalhados na terceirização por aí agora, por conta disso? Por quê, gente? Porque criaram a terceirização. Pela questão dos direitos. A esquerda fala tanto em direito dos trabalhadores. Aí eles inventaram a terceirização, que é para você não ter direito a nada, mas eles continuam falando direito. Mas como você é contratado terceirizado, eles dizem, desculpa, não é você. Então você tem direito a algumas coisas, tem tal, mas você não tem direito a evoluir, a crescer dentro da empresa. E aí o que eles iam fazer com isso aí? Ia terceirizar e acabar com o emprego fixo no sentido de você entrar e subir carreira, e depois iam pegar o povo e começar a fazer o povo de escravo do Estado. Por que Cuba hoje está com crise de alimento? Porque lá você não tem fábricas. Lá você não tem produção externa, eles não importam, eles não exportam. O Brasil, o país isolado. Isso é um governo comunista. Você presta atenção, você fala, mas tem o Mercosul aqui no Brasil, aqui na nossa região. Beleza, dá uma olhadinha nos países do Mercosul, como eles são. O único país do Mercosul hoje que tem potência é o Brasil. Todos os outros estão em pendengas e nós estamos também. A diferença é que a gente é grande, tem recurso, tem riqueza. Deu para sustentar a pancada. Mas você pega aí, Venezuela tá entrando no buraco, Cuba tá entrando no buraco. Paraguai esses dias teve que sofrer uma intervenção militar. Honduras, se não me falha a memória, teve que sofrer uma intervenção militar também esses dias. Né? Você pega aí esses países comuns. Você vê a Nicarágua esses dias estava em vias de entrar uma intervenção militar também lá. O povo estava nas ruas querendo depor. Não sei se conseguiu, se depuseram lá o cara. Você entende? Isso é um governo comunista. Não funciona, mas os caras querem implantar. Por quê? Porque num governo comunista, manda quem pode e obedece quem é escravo. Você pode pegar, eles falam tanto em igualdade, mas você vai ver no país. Vê se você vê algum líder de país comunista pobre igual a população. Não, os caras são ricos, a população é que são realmente iguais. Todos eles são iguais, todo mundo na mesma miséria. É assim que o país comunista funciona. Né? E o governo Bolsonaro, quando assumiu o nosso Brasil, acabou com essa palhaçada. Foi um golpe no lombo aí de Cuba, né? Que agora tem que sobreviver de alguma maneira. Canal Brasil Notícias.